Aqui tem muito mais notícias do nosso estado nesta quarta-feira. Boa noite para você, Izinha. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa. O melhor Jornal das Noites já começou e eu conto com a sua audiência e com a sua companhia. O adolescente que desapareceu no Barroso semana passada morreu por choque elétrico, segundo o laudo da perícia forense divulgado na tarde de hoje. Mas, segundo a polícia, as investigações sobre o caso continuam. E quem tem mais informações ao vivo é Fernando Benevides. Boa noite, Fernando. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca, e a todos que nos acompanham. O garoto Cledilson Lima de Souza foi encontrado morto na última quarta-feira, dia 16, por equipes da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. No dia seguinte, a Coordenadoria de Medicina Legal realizou a identificação do corpo através de comparação da arcária dentada realizada pelo Núcleo de Odontologia Forense. As investigações policiais foram transferidas para a 3ª Delegacia de Homicídios, que é a unidade responsável pela região onde o garoto foi localizado. Segundo a mãe do adolescente, a manicure Jácia Jeane Lima Leite de Souza, o filho trajava um calção listrado, claro, e uma camisa branca no dia do desaparecimento. Cledilson estava brincando em frente de casa, tinha uma bicicleta vermelha, segundo a mãe, e não costumava sair de casa. A mãe, ao perceber a ausência... Nós perdemos contato com o Fernando, já vamos retomar, mas hoje tem muito mais no Jornal da Cidade e você vai ver agora todos os nossos destaques. Polícia indicia motorista de ônibus que esmagou o jovem no terminal do Siqueira por homicídio culposo. Parque de diversões do interior é interditado por falta de segurança, com fiação exposta e brinquedos sem aterramento. Idosa cai em cacimba de 5 metros e é resgatada apenas com arranhões. Em Camocim, empresário francês é assassinado dentro da própria barraca de praia. Nós vamos dar dicas de manuseio do botijão de gás para evitar vazamentos e explosões. Tem a volta do uso obrigatório das máscaras nos aeroportos e aviões. E o manual de boa convivência nos condomínios em dias de jogos da Copa do Mundo. O Jornal da Cidade está no ar. Uma criança de 11 anos perdeu o dedo enquanto brincava em um aparelho da Academia ao Ar Livre, instalada numa praça de Sobral, na região norte do estado. As informações com Jonas Deisson. Uma criança de 11 anos perdeu o dedo quando brincava com um equipamento de exercício físico em uma praça no bairro Padre Palhano, aqui na cidade de Sobral. Segundo familiares, no bairro não há parques e áreas de lazer para as crianças brincarem. Familiares afirmaram ainda que não é a primeira criança que se feriu no local. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, a Secgel, informou que o equipamento da Academia ao Ar Livre, instalado na Praça da Igreja São João Batista, não apresenta nenhum defeito e o acidente ocorreu provavelmente por conta da má utilização do aparelho. A Secretaria acrescentou que as academias ao ar livre possuem equipamentos que não devem ser utilizados por crianças sem a orientação do responsável legal e alerta aos cidadãos sobre a importância de preservar os espaços públicos. Uma equipe técnica será enviada ao local para analisar a situação da academia. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Obrigado, Jonas. E uma nuvem de fumaça preta assustou moradores de vários bairros de Fortaleza nesta tarde. Muitas imagens como essa circularam nas redes sociais. As pessoas queriam saber onde é que era o incêndio que parecia ser de grandes proporções. As equipes dos bombeiros, então, receberam um chamado para o residencial José Euclides, no Janguruçu, e conseguiram apagar as chamas. A fiação elétrica e as árvores ficaram destruídas, mas não houve feridos. Segundo testemunhas, as chamas foram provocadas por um homem que propositalmente ateou fogo em um amontoado de lixo. O caso está sendo investigado. Agora o JC chama a atenção para o cuidado na hora de manusear o botijão de gás na hora de cozinhar. Só este ano o Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 1.800 ocorrências com gás. O número é maior que o registrado em todo o ano de 2021. O botijão de gás é um item indispensável em qualquer residência. Algumas casas têm,
Outras, principalmente aquelas localizadas em condomínios, como os apartamentos, possuem uma rede instalada. O certo é que esse produto ainda causa muito medo à população, principalmente por conta dos incêndios e explosões. Este bombeiro explica que para a explosão do botijão acontecer, vários fatores são levados em conta. Quando o ambiente é fechado e o gás se acumula, aí sim é que pode haver um risco de explosão. O ideal é que o gás não fique em lugares fechados, que ele fique em lugares abertos e até mesmo fora de casa, onde você possa fazer uma ligação de fora para dentro da sua casa. Só em 2022, o Corpo de Bombeiros do Estado registrou mais de 1.800 ocorrências envolvendo gases. Estes dados compreendem os meses de janeiro e outubro. O número já é superior ao registrado durante todo o ano de 2021, quando 1.624 casos foram contabilizados. É comum, a pessoa não sabe, se assusta. Até mesmo devido à pressão, quando vai abrir a boca do fogão, vem com uma zoada um barulho muito alto, fazendo com que a pessoa se assuste e pense que já está vazando, mas não é assim, é devido à pressão. Depois de um tempo ele se estabiliza. Então são esses pequenos cuidados que nós devemos ter, mas que não precisa se assustar. Uma outra situação que pode ocorrer é o vazamento de gás junto com uma chama. Neste caso, o fogo fica na superfície gasosa. A orientação é tapar com o dedo o espaço onde o gás é expelido. Assim, o fogo se apaga. Apesar de ser uma situação controlável, caso você não tenha a perícia necessária, é importante ligar para o Corpo de Bombeiros. O telefone é 193. No local, o agente da Segurança Pública vai encerrar aquela chama e lhe orientar, caso haja necessidade. A situação mais perigosa é o vazamento sem fogo, porque você não está vendo o que está no ambiente, só está sentindo. Então, tome cuidado, não use aparelhos eletrônicos, você não ligue ou desligue a luz, do jeito que estiver, você deixe lá. Caso esteja muito forte o odor, o ideal é só que abra as janelas e deixe o ar correr. Um parque de diversões foi interditado em Tauá, na região dos Inhamuns. Os bombeiros encontraram diversas irregularidades no local, como fiação elétrica exposta e falta de aterramento para os brinquedos, a ausência de extintores de incêndio e anotação de responsabilidade técnica. A estrutura está montada no Parque de Exposições da cidade. Até que tudo seja regularizado, o parque ficará fechado. Em meio à preocupação com a quinta onda de Covid-19, nós vamos trazer agora uma imagem fofa que foi registrada na maternidade do Hospital César Causa, em Fortaleza. Para reforçar a torcida pelo Brasil, os bebês internados na unidade, acompanhados das mamães, realizaram um ensaio fotográfico intitulado Minha Primeira Copa do Mundo. Foi a turma da Residência em Enfermagem Obstétrica da Escola de Saúde Pública do Ceará que teve a ideia e executou também. São mini torcedores, mini guerreiros, que já estão passando a força de vontade de ganhar para a nossa seleção canarinha. E durante os Jogos da Copa, a maioria dos brasileiros reúne a família e os amigos para fazer aquela festa, né? É bom, viu? Bem, mas para quem mora em condomínio, precisa ficar atento às regras de convivência com os vizinhos. De longe já é possível ver muita gente se preparando. No alto das janelas, a bandeira do Brasil. Mas em condomínio, amigo, tudo precisa ser levado em conta. O bom senso prevalece. A representante da Associação das Empresas Administradoras de Condomínio explica que neste período de Copa, alguns regimentos abordam essas festividades. É importante ficar atento. Nesse momento, como é um período transitório e é algo que mexe com todo mundo, né, mexe com o Brasil inteiro, é possível que seja colocada em assembleia essa votação para esse período em específico, delimitando quando inicia, quando termina e quais são essas flexibilizações e, em caso de descumprimento dessas flexibilizações, quais são as punições que também sofrerão. Rafaela explica que as regras da boa convivência continuam valendo. Então é importante que se o evento para assistir o jogo da seleção for dentro do apartamento, barulhos não são permitidos após uma certa hora. Todas essas regras se mantêm, inclusive a fiscalização delas devem ser redobradas por conta do trânsito de pessoas, do aumento de visitantes nos apartamentos, nas unidades individuais, né? E também o consumo de bebida alcoólica. Este condomínio em Fortaleza decidiu fazer algo interessante. A administração decorou o salão de festas para que os moradores possam, em dias dos jogos da seleção brasileira, acompanhar tudo por aqui. É uma forma de integrar todo mundo e evitar o descumprimento das regras.
A maioria das convenções ou dos regimentos internos, eles prevêem que esses períodos específicos, Copa do Mundo, Olimpíadas, Natal, véspera de Natal, dia do Réveillon, eles não podem ser reservados para um morador em específico, eles são de uso do condomínio. E aí o condomínio se organiza e faz esse momento, esse local. Agora é importante também que seja verificado como é que isso vai se dar e como é que isso vai ser custeado. Tudo isso também é importante que seja levado para a Assembleia, que seja debatido com os moradores. E tá chegando! Amanhã tem seleção brasileira em campo no Mundial. E o que esperar dessa estreia, hein? Quem nos fala é Bruno Balacó, o nosso camisa 8. E tá chegando aquele momento que todo brasileiro esperava. Nesta quinta-feira, a nossa seleção entra em campo para a estreia na Copa do Mundo diante da Sérvia, em jogo marcado para as 4 da tarde, horário de Brasília. E o que esperar dessa partida? Claro, não dá para cravar aqui que o Brasil vai vencer, embora ele tenha todas as condições para confirmar o favoritismo, em que pesa aí aquele frio na barriga da estreia e o alerta que ficou ligado pelas zebras de Alemanha e Argentina nessa Copa. Eu estou otimista e acredito que o Brasil chega para enfrentar a Sérvia com uma formação bem consistente. Na defesa, o Tite manteve a base que vem jogando nos últimos anos. Alisson no gol, Marquinhos e Thiago Silva na zaga, nas laterais Danilo na direita e Alexandro na esquerda, no meio de campo um bom marcador que é o Casemiro e um cara de aproximação no ataque que é o Lucas Paquetá. Na frente, o quarteto para lá de ofensivo, Rafinha, Vinícius Júnior, Richarlison e Neymar. Na teoria, tem tudo para dar certo, já que é uma formação que combina uma defesa experiente com um ataque poderoso, que soma velocidade, poder de fogo e velocidade. Vamos torcer e que seja o início de uma caminhada rumo ao Hexa. Ainda hoje, motorista de ônibus que esmagou o jovem no terminal do Siqueira é indiciado por homicídio culposo. E no próximo bloco, mais uma vez, os prédios públicos de Santa Quitéria tiveram energia elétrica cortada por falta de pagamento. Trabalho que dá mais educação. Com a expansão do ensino de nível superior, o Ceará passará de 16 para 23 municípios com sedes de suas universidades estaduais. Cursar medicina perto da minha família me motiva muito. Além disso, serão novos cursos e um concurso público para novos professores nas 3 universidades estaduais, o que traz novas perspectivas de vida para muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Trabalho que dá cultura. Com a inauguração dos novos equipamentos culturais do governo do estado, o dia a dia da IVNA ganhou mais arte, conhecimento e lazer. Dá orgulho de ter um museu desses aqui no nosso estado. Com o novo Museu da Imagem e do Som, a Estação das Artes, a Casa do Cego Aderaldo em Quixadá, o Centro Cultural do Cariri e tantos outros, o governo democratiza o acesso à cultura, fomenta a economia criativa e promove a cidadania dos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Chegou a hora! Bora viajar? Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Trabalho que dá dignidade. Com os programas sociais do governo do Ceará, o dia a dia na casa da Dona Isabel mudou para melhor. Hoje tem comida na nossa mesa e gato pra gente cozinhar, né? Hoje, programas sociais como o Auxílio Catador e o Vale Gás, criados durante a pandemia, viraram políticas permanentes que, junto com o cartão Mais Infância, garantem mais dignidade à família da Isabel e ajudam no combate à desigualdade social em todo o estado. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação. E de novo, a energia de prédios públicos da cidade de Santa Quitéria foi cortada por falta de pagamento. Foram afetados a Secretaria de Agricultura, o Parque de Exposições e o ginásio poliesportivo, onde também funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria de Esportes. Todas as atividades desses locais precisaram ser suspensas. Em nota, a Enel afirma que, antes do corte, notificou a Prefeitura e tentou negociar o débito várias vezes. Em maio, estes mesmos prédios já haviam sido atingidos pela falta de energia por causa de boletos em atraso. A Prefeitura de Santa Quitéria foi procurado e informou apenas que as dívidas foram pagas. E a Enel vai vender as operações no Ceará. A informação está no plano estratégico da empresa italiana para o período 2023-2025, que foi apresentado aos investidores em Milão. Os ativos valem, segundo esse documento, 21 bilhões de euros. Após o anúncio, o governador eleito, Eumano Freitas, disse que pretende dialogar com a Enel, mas caso a venda ocorra, a empresa que quiser assumir a distribuição de energia aqui no Ceará vai precisar investir e suprir as necessidades dos clientes cearenses que, segundo o próprio Eumano, hoje reclamam dos serviços prestados. A venda dos ativos seria necessária ainda, de acordo com o plano estratégico, na transição dos negócios da Enel para a energia limpa aqui e em outros países. A companhia disse em nota que a alienação das ações é decisão que cabe exclusivamente aos acionistas e qualquer operação vai depender de aprovação deles. Amanhã e sexta haverá leilão virtual do Detran. QR Code na tela. Atenção, serão 378 lotes com carros, motos e sucatas. E os lances irão de 50 a 3 mil reais. Se você quiser participar, aponta a câmera do seu celular para cá, porque no portal GC+, nós deixamos o link de inscrições, o telefone, além de outras informações sobre o edital. Caso queira, é possível ver os veículos no pátio do leiloeiro, que fica no bairro Castelão, em Fortaleza. A visitação estará aberta somente nesta quarta, de 8 da manhã às 5 da tarde. O endereço também está aqui no QR Code. E olha, as crianças da Casa do Menor São Miguel Arcanjo, aqui em Fortaleza, estão em busca de padrinhos que possam dar um presentinho para elas. Estão pedindo isso por meio de cartinhas. Oi, Papai Noel. Esse ano de Natal quero o Lego de presente. Este pedido é da cartinha de um menino de apenas 6 anos. Ele mora em um abrigo com o irmão, de 6 meses. Os dois vivem na Casa do Menor São Miguel Arcanjo, no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Nós trabalhamos com acolhimento, entendeu? E com curso profissionalizante. E também na parte social, né, com essas crianças, né, de garantir o direito dela. No abrigo moram dezenas de meninos e meninas que foram tirados das famílias por decisão judicial. Crianças vítimas da violência e de maus tratos. Filhos de lares desestruturados. Mesmo diante da realidade, a legislação brasileira exige um esforço para que as crianças em situação de abandono voltem para as famílias biológicas. Um processo que pode levar anos. Nós temos, né, a psicóloga, a pedagoga, né, e temos também assistência social, temos também as educadoras, que é chamada de mães sociais e pais sociais, entendeu? E trabalhamos nessa realidade, né? Enquanto os novos pais não vêm, os dias passam e eles aprendem a caminhar sozinhos. Qualquer carinho e atenção despertam esperança e sorrisos. Nesta época do ano, a oportunidade de causar esses sentimentos pode vir através de uma cartinha. São cerca de 400 a 400 crianças que estão em acolhimento institucional. E o objetivo dessa campanha é trazer alegria para essas crianças nesse momento de Natal. Adotar uma cartinha é muito simples e eu também vou participar do Natal Solidário para os acolhimentos. Já estou no site da Defensoria
E agora eu vou seguir o passo a passo. Depois de acessar o ícone e quero adotar uma cartinha, é preciso fazer o cadastro no site com e-mail e senha. As cartas ficam em uma tela disponíveis para adoção e não há limite por pessoa. Os pedidos são muitos: kits escolares, de higiene, bolas de futebol, patins. Eu escolhi a minha e foi rapidinho. Agora é só entregar os presentes até o dia 15 de dezembro. Quando adotar a cartinha e comprar o presente, tem que mandar deixar na defensoria até o dia 15 de dezembro, certo? E a gente vai ter um momento especial com essas crianças e adolescentes na entrega antes do dia 20 de dezembro. Nesse momento a gente traz alegria, aquece o coração dessas crianças, né? Traz amor, traz carinho, que é tão importante para todos nós e principalmente para crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento. E olha, deputados estaduais aprovaram por unanimidade as contas de 2021 do ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Há quase um mês, a maioria dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado já havia recomendado a aprovação. Mas no TCE, o placar foi apertado, de 4-3, e o relatório técnico enviado aos parlamentares estava acompanhado de 70 recomendações. Para o líder do governo na Assembleia, Júlio César Filho, todas foram justificadas pelas adversidades da pandemia. Entre os deputados, os votos foram secretos, mas a regra vai mudar para o próximo ano. Hoje, os parlamentares aprovaram a PEC que obriga a votação aberta na casa. Em instantes, empresário francês é assassinado em Camusim. E você vai saber o que aconteceu com esta senhora que caiu numa cacimba de 5 metros de profundidade. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. De segunda a sexta, suas atrações favoritas chegam com hora marcada na TV Cidade. 10 para o meio-dia, tem o Cidade 190 e as últimas ocorrências do estado. 1h25, mais cedo, o magão mais querido da TV balança suas tardes com notícia, prestação de serviços e a Hora da Venenosa. Tem ainda as emoções de um grande sucesso da Record TV, Chamas da Vida. Liga no 8.1 e vem! Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. De segunda a sexta, suas atrações favoritas chegam com hora marcada na TV Cidade.
10 para o meio-dia, tem o Cidade 190 e as últimas ocorrências do estado. 1h25, mais cedo, o Magão mais querido da TV balança suas tardes com notícia, prestação de serviço. O homem foi preso no Cariri, suspeito de cometer um crime no Pará. De acordo com a polícia, ele tentou matar a mulher com quem mantinha um relacionamento há 23 anos. De acordo com as investigações, durante uma discussão, o homem de 49 anos agrediu a companheira com um machado. Após cometer o crime, ele fugiu. Um trabalho em conjunto entre as polícias do Pará e do Ceará descobriu que o agressor havia voltado para sua terra natal, a cidade de Penaforte. Ele deve ser levado de volta ao estado onde a tentativa de homicídio ocorreu. A vítima segue hospitalizada em uma unidade de saúde no Pará. Nós vamos acompanhar agora o que a polícia disse sobre esse caso. Na manhã de hoje, a Polícia Civil aqui da cidade de Penaforte deu cumprimento ao mandado de prisão lá do estado do Pará, onde o capturado teria, através de golpes de machado, tentado contra a vida da sua companheira. Atualmente a mesma encontra-se em coma e em estado grave. Logo após as medidas de praxe, o capturado foi conduzido para a cidade de Juazeiro do Norte, onde posteriormente será recambiado lá para o estado do Pará. Agora a gente vai para a região do litoral oeste, onde o empresário francês foi assassinado dentro da própria barraca de praia. Jonas Deisson. O empresário francês foi executado em uma barraca de praia em Guriú, litoral leste da cidade de Camusim. De acordo com informações da polícia, o francês Arnaud Laurent Cohen, de 46 anos, morava há alguns anos na cidade e foi morto a tiros durante a madrugada desta quarta-feira em uma barraca onde ele era arrendatário na praia de Guriú. O delegado titular da Delegacia Regional de Camusim esteve no local colhendo todas as informações para dar prosseguimento às investigações e desvendar esse crime, que até agora não é possível saber se foi latrocínio ou execução. A Polícia Militar esteve no local realizando diligências e uma equipe da PFOS de Sobral realizou a perícia no local, que vai ajudar as investigações desse crime, que chamou a atenção de toda a comunidade local. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Uma idosa de 72 anos caiu em uma cacimba de 5 metros de profundidade no Conjunto Esperança, aqui mesmo em Fortaleza. Essa senhora aí tem Alzheimer e teria se assustado com a chegada de médicos do posto de saúde que foram atendê-la em casa. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para resgatar a idosa. Ela sofreu apenas arranhões e foi levada ao hospital para fazer exames. A Casa da Criança e do Adolescente já atendeu mais de 3.000 vítimas da violência desde que foi criada, há 4 meses. A unidade é a primeira desse tipo aqui no país. Se repetir relatos de violência sofrida é difícil para um adulto, imagina para crianças e adolescentes. Foi partindo da reflexão que esse equipamento em Fortaleza foi criado. Esse espaço aqui é para otimizar o tempo, né, e evitar a revitimização dessa criança. Juntos no local, vários órgãos atuam como uma rede de atendimento e proteção para menores que viveram ou testemunharam situações graves, o que acelera processos que antes costumavam ser demorados. A maioria das vezes as crianças que chegam aqui na Casa da Criança, né, ou nos plantões do Conselho, é aquele caso que não pode esperar o outro dia, não pode esperar daqui 1 hora, 2 horas. Aquela criança, naquele ato ali, naquela hora, já aconteceu alguma agressão física, que chega já com hematomas, algum abuso, algum estupro naquela hora, que não pode esperar o outro dia, né? A gente tem que fazer todos os procedimentos para detectar tudo o que foi feito naquela hora, naquele momento. A Casa da Criança e do Adolescente atende ocorrências de violência psicológica, física, sexual e institucional. Desde a sua inauguração em junho até agora, mais de 3.000 atendimentos já foram realizados. Essa é a primeira casa, né, integrada com todos os serviços unidos aqui no Brasil. Inclusive, a gente já recebeu várias visitas aqui, desde o Ministérios, de outros estados também, para conhecer toda essa estrutura. Dados do último levantamento da Rede dos Observatórios da Segurança de 2021 apontam que de 2019 até maio do ano passado, 253 pessoas com menos de 18 anos sofreram violências diversas no estado, como homicídio, roubo e crimes sexuais. As denúncias elas chegam das mais diversas formas aqui na delegacia. Elas podem vir
de uma demanda espontânea, as pessoas procuram a delegacia e registram um boletim de ocorrência. Elas podem vir de outros órgãos protetivos, como o Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público, a rede de saúde. Nós recebemos também notificações da rede dos hospitais, das unidades hospitalares, sobre possíveis suspeitas de práticas, né, de crimes contra criança e adolescente, geralmente crimes sexuais. Denúncia anônima através da ouvidoria. Hoje nós temos também a ouvidoria, que funciona como um veículo de informação para quem deseja informar alguma situação de violência e não quer se envolver pessoalmente. No equipamento, os profissionais especializados fazem uma escuta com acolhimento e tentam minimizar as dores e traumas sofridos. A criança ela não tem aquele ato de ir atrás do seu direito, ela não tem como se defender, né? Muitas vezes ela não sabe nem o que é que está acontecendo com ela, às vezes está sofrendo um abuso, está sofrendo um assédio e ela não sabe que aquilo ali vai mexer com o psicológico dela para o resto da vida dela. Então o cidadão, qualquer pessoa que seja mãe, pai, professora, profissional de saúde que detecte que esteja acontecendo alguma coisa com aquela criança, com aquele adolescente, ele tem a obrigação e tem um dever de fazer a denúncia. As máscaras voltaram a ser obrigatórias nos aeroportos e dentro dos aviões. As medidas da Anvisa acompanham o avanço da Covid no país e no mundo, como está acontecendo aqui em Fortaleza. Fernando Benevides, mas sem o aumento do número de mortes pela doença. Pois é, Bianca, mesmo com o aumento do número de casos, Fortaleza está há 100 dias sem mortes em decorrência da Covid-19. Atualmente estão sendo confirmados uma média de 75 novos casos por dia. A circulação viral apresenta tendência de alta, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital, publicado na última terça-feira. Segundo a pasta, Fortaleza está enfrentando a 5ª onda de Covid desde o início da pandemia. O último óbito em Fortaleza, em decorrência de Covid, ocorreu no dia 13 de agosto. A SMS acredita a redução de mortes à vacinação em massa. Aqui na capital, uma média de 27% dos testes realizados pelos laboratórios da rede pública estão apontando positividade para a doença. Entre os dias 15 e 21 de novembro foram realizados 1.019 exames pelos laboratórios da rede pública, 275 deles tiveram resultado positivo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando. E a luta por tratamento adequado para os autistas é uma constante. As dificuldades de atendimento vão desde a ausência de locais especializados até profissionais que não compreendem um transtorno. Em Fortaleza, o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil surgiu com o objetivo de acolher essas pessoas. Só este ano, realizou mais de 14 mil atendimentos e está na segunda reportagem da série do Jornal da Cidade. Uma luz no fim do túnel. Era tudo que Francisca precisava quando começou a estranhar comportamentos diferentes em seu filho. Na época, com apenas 2 anos. Pedro costumava se isolar. Quando deveria ter começado a pronunciar sílabas, nenhum sinal. Compartilhar brinquedos, nem pensar. Foi quando a mãe do garoto decidiu levá-lo a um profissional indicado por conhecidos e recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Encontrar um lugar para acolhimento foi tarefa difícil, até conhecer o CIAD, o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil. Ele faz a TO, né? Faz fono, psicólogo também, psicopedagoga também ele faz. São 5 terapias que ele faz aqui. Desde então, o menino não parou mais de evoluir semana após semana. Atualmente nós trabalhamos a construção de frases, o diálogo e além disso vem trabalhando as questões também do comportamento, né? O Pedro ele tem uma questão de ansiedade, então a gente também utiliza de estratégias para poder minimizar esse comportamento, ele poder ter rendimento no tratamento. Existem características que são comuns aos quadros de autismo, já outras são únicas e dependem de cada pessoa. Por isso, a avaliação multiprofissional feita com Pedro e outros pacientes é individual e junto às famílias. A terapia ocupacional trabalha junto com o fonoaudiólogo através da integração sensorial, né, que vai adequar todos os canais sensoriais e o fono vai entrar junto com o quê?
com a questão da mastigação, a questão da deglutição dos alimentos. Além disso, o fono trabalha com os demais profissionais, ou seja, trabalha junto com a psicologia, que é a questão do comportamento, que a gente lida também com essas questões na sessão. O CIAD existe há 2 anos e atende crianças de 2 a 12 anos de idade e adolescentes até 16, dependentes dos servidores da Assembleia Legislativa do Ceará e a comunidade no entorno. E nós hoje temos, desde a sua criação, aproximadamente 30 mil atendimentos foram realizados. Em 2021, mais de 16 mil atendimentos e agora em 2022, mais de 14 mil atendimentos dados esse até outubro desse ano. O espaço funciona de segunda a sexta nos turnos manhã e tarde, no edifício Deputado Francisco das Chagas Albuquerque, no anexo 3 da Assembleia. A primeira-dama explica que cada ambiente do complexo foi pensado para uma abordagem sistemática e que priorizasse a inclusão. As famílias, elas sofrem muito, né? Quando a criança, quando seu filho, ele não é incluído, não é visto pela sociedade, não é respeitado. Então aqui a Casa Legislativa também faz esse trabalho, né? Trabalhando a questão do diálogo, do respeito, da humanização, da aceitação dessas famílias, das suas crianças, e levamos isso para todo o estado do Ceará. A polícia do Ceará concluiu a investigação sobre a morte de uma jovem no terminal do Siqueira, em Fortaleza, no mês de maio. Maria Joiciane Ferreira da Silva, de 20 anos, foi esmagada por um ônibus nas grades de entrada. E o motorista acabou indiciado por homicídio. É isso, Fernando? Pois é, Alexandre, ele foi indiciado por homicídio culposo no trânsito devido à imprudência. Segundo os policiais, o motorista não previa o risco de produzir o resultado, mas a manobra sem a devida cautela acabou provocando o acidente. A conclusão da polícia foi que o motorista ele teria colidido contra a grade mesmo que a mulher não estivesse no local. As investigações foram encerradas nesta quarta-feira e o inquérito policial foi enviado ao Poder Judiciário, onde segue para apreciação. Segundo a polícia, as investigações foram realizadas no local onde ocorreu o fato e também no corpo da vítima. 12 pessoas foram ouvidas, entre familiares, funcionários do terminal de ônibus e também da empresa de transporte, além, claro, do próprio motorista que foi indiciado. O prontuário de atendimento médico do SAMU também foi incluído ao inquérito da Polícia Civil. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando. E o JC de hoje termina aqui. Você assiste agora ao Jornal da Record. Na sequência tem Reis e Amor Sem Igual. Boa noite para você. Amanhã, Catiúza Rios e Miguel Anderson Costa chegam com mais notícias no Balanço Geral Manhã, a partir das 6h30. Para você, uma excelente noite e até amanhã.